E aí nós observamos já, nós falamos um pouquinho sobre como é essa fé, há 2 semanas atrás. Essa fé não é um positivismo, não é uma coisa de mágica, não tem a ver com espiritualismo. Esta fé ela é bem racional. Por que ela é racional? Porque os elementos que compõem essa fé, a característica, a natureza desta fé, é basicamente a seguinte: é crer na existência de Deus, é confiar que Ele cumprirá as promessas que Ele fez, é acreditar naquilo que eu não vejo, mas foi prometido por Deus. E então esta fé, ela tem elementos dentro da sua natureza que são elementos bem racionais. Eu estou lidando com um livro que me revela quem Deus é e me revela quais são as promessas de Deus. E fé é crer nisso, é conhecer isso, é acreditar nisso e é confiar a sua vida nisso. Por isso a Bíblia é algo tão importante na vida de um cristão, porque este é o verdadeiro livro das promessas. Este é o livro que me mostra quem Deus é, e este é o livro que me mostra quais são as propostas, os planos de Deus para a minha vida. Então fé não é sair por aí pensando, e aí abre aspas, pensando positivamente. Isso não é fé. Isso pode até ser chamado de otimismo, alguma coisa assim, mas fé não é isso. Fé não é dizer, olha, eu tenho confiança que vai acontecer isso, que vai acontecer isso, que vai acontecer isso. Não. Fé é encontrar na palavra de Deus promessas do Senhor e acreditar e confiar nessas promessas. As questões das particularidades próprias da nossa vida, a grande maioria delas, ou para não dizer todas elas, vão encontrar em algum texto da Bíblia uma orientação segura para nós. E possivelmente nós vamos encontrar exemplos de como Deus tratou cada um dos assuntos que acontecem na nossa vida, na vida dos personagens da Bíblia. E por isso nós podemos aprender como lidar com as nossas circunstâncias também. O que esperar do Senhor? O Senhor fez promessas para nós, Ele nos prometeu o perdão, Ele nos prometeu a sua misericórdia, Ele nos prometeu a sua bondade, Ele nos prometeu a vida eterna, Ele nos prometeu o céu, Ele nos prometeu uma nova terra, Ele nos prometeu uma vida com um final feliz. Essas coisas são promessas de Deus, e é nisso que eu tenho que confiar, eu tenho que acreditar de todo o meu coração. E a fé ela aumenta à medida que eu me aproprio de informações a respeito de Deus e das suas promessas. Por isso ler a Bíblia é tão importante, conhecer a palavra de Deus é tão fundamental para que a minha fé se torne robusta, madura, forte. Fé não é para um período da sua vida. Fé não é para atravessar a sua mocidade ou a sua vida adulta. Fé é para você viver e é para você morrer nela. Não há tempo para você desistir da fé. Nunca haverá um momento em que você terá essa autorização para você desistir de Deus. Nunca você pode desanimar das promessas. Nós temos aqui a prova de homens comuns, homens, alguns deles sem brilho algum, mas que permaneceram confiantes em Deus. E quando você lê a respeito da genealogia do Senhor Jesus, você vai encontrar esses nomes desses grandes patriarcas que na sua época foram homens simples, mas Deus os usou como um canal condutor da maior de todas as bênçãos para a humanidade, que é a vinda do Messias, a vinda do seu Filho. Eu preciso entender que apesar de Deus não estar fazendo coisas extraordinárias através da minha vida, eu posso e devo continuar confiando nele, eu devo esperar por suas promessas, e eu devo descansar nele todo o tempo da minha vida, porque a minha história não é uma sucessão de eventos aleatórios, a minha história foi meticulosamente planejada por Deus, porque Deus ele é o autor soberano de toda a história, ele governa a história. Ah, mas e os meus tropeços? Os meus tropeços, vejam só, Isaac, Jacó, José, todos estes homens foram abençoados por Deus. Estes homens eram perfeitos? Não, não eram. Eles não eram. Nenhum deles era. Abraão, nós vimos na semana passada, falando sobre ele, numa época de crise, ele desceu para o Egito e mentiu, falando que Sara, sua esposa, na realidade era sua irmã. Isaac imitou seu pai, fez a mesma coisa, ele também cometeu o mesmo erro. Ele também vai ao Egito e diz que a sua esposa na realidade era sua irmã. Ele comete o mesmo erro. Aquela casa, a casa da família de Isaac, era uma família como a nossa, cheia de problemas.
A família de Jacó era uma família cheia de problemas. Jacó teve 2 esposas. A primeira, ele foi enganado por Labão, é aquela história, ele enganou seu irmão e depois foi enganado pelo seu tio. Não tem jeito. Mas além disso, ele aceitou uma condição para poder ter filhos e gerar filhos, de gerar filhos nas servas, nas concubinas de suas esposas. Aí você imagina a confusão daquela casa. Alguns filhos da primeira esposa, alguns filhos da segunda esposa, alguns filhos da serva da primeira esposa, filho da serva da segunda esposa. Imagine que família. Você acha que a sua família é complicada? Pense um pouquinho em Jacó. Mas estes homens foram abençoados por Deus? Foram, porque Deus não fica dando bênção e tirando bênção de você de acordo com as coisas certas e erradas que você faz. Ou eu sou abençoado por Deus ou eu não sou. Mas Deus não fica mudando de estação, não fica mudando na nossa vida como a gente muda de estação de rádio. Hoje eu quero isso, hoje eu quero aquilo. Não. O apóstolo Paulo diz que o Senhor é bendito porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ou seja, o que Deus fez, está feito. Ninguém muda isso. Então vejam só, este texto me ensina que Deus usa homens comuns. Esse texto me ensina que o Deus que nos abençoa, Ele não fica mudando de plano. Ele não vai tirar a bênção dele de você, porque você de repente tropeçou. Esse texto me ensina que fé é algo pelo qual eu devo viver, mas é algo também pelo qual eu devo morrer. Não há tempo para abandonar a fé. Tem uma história que tem uma declaração tão bonita na Bíblia, quando aqueles 3 amigos de Daniel, eles são desafiados a se dobrar diante de um pináculo que Nabucodonosor tinha levantado, e eles não fizeram isso. Eles tiveram uma segunda oportunidade. Nabucodonosor os ameaçou e falou: olha, se vocês não se dobrarem, quando as buzinas tocarem, vocês serão lançados na fornalha. E aí eles deram uma resposta que é exatamente o que o autor da carta aos Hebreus quer mostrar para nós. Fé é alguma coisa para você viver ou morrer por ela, mas não largue jamais. A resposta que eles deram é: fique sabendo, ó Nabucodonosor, que se o nosso Deus quiser livrar-nos, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, o Senhor fique sabendo de uma coisa: nós não vamos nos dobrar. Se chegou o nosso último dia, nós vamos morrer. Mas nós não vamos abandonar, porque fé é algo para a vida e é algo para a morte. E a diferença que existe na vida daqueles que vivem e que estão dispostos a morrer pela fé, é exatamente que na morte daquele que crê em Deus, que confia nas promessas, não há desespero, não há pranto. Nós já passamos por várias circunstâncias aqui juntos na igreja, circunstâncias dramáticas, que queridos nossos, entes queridos nossos, faleceram. E aí tem gente que fala: olha, velório de crente é um negócio esquisito, né? Porque eles contam piada na hora do velório, fica todo mundo conversando, dando risada, se abraça, é até uma oportunidade de se rever. Até tome cuidado com isso. Quando você só consegue rever amigos em velório, você pode ficar, põe a barba de molho. Mas a gente vem, canta hinos, a gente prega a palavra de Deus. Tem uma tristeza? Sim. Tem a tristeza de saber que eu vou ficar um tempo sem desfrutar da companhia. Mas a alegria de saber que eu vou desfrutar desta companhia por toda a eternidade é muito maior do que a tristeza de momentaneamente ter que dizer adeus. Agora, quando você vai no velório de alguém que não tem fé, aí o que você vê é desespero, é gente agarrada na tampa de caixão, não querendo deixar o corpo ir jamais, porque não tem esperança. A fé nos dá esperança, uma esperança tão poderosa, que nos faz inclusive encarar a morte, sem sentir medo dela. E é isso que o autor da carta aos Hebreus está dizendo para aqueles irmãos: não temam a morte. Vocês estão sendo perseguidos ao ponto de colocar a vida de vocês em risco. Permaneçam firmes, porque a fé é para ser sustentada até a hora da morte. E ele cita: eu vou mostrar para vocês homens simples que viveram dias de crises, dias difíceis, mas que foram fiéis a Deus, tiveram fé e sustentaram sua fé até a morte. Lembra de Isaac,
lembra de Jacó, lembra de José, por tudo que eles passaram, quem eles foram, e eles não abandonaram a fé. Há um outro aspecto muito importante que eu quero rapidamente citar. É interessante também que o autor da carta aos Hebreus nos ajuda muito, nós que somos pais, com o exemplo que ele cita, porque no exemplo dele é o pai transferindo a fé ao filho, a bênção ao filho, e aí está a grande tarefa nossa como pais. Nós temos que ensinar os nossos filhos os caminhos da fé, nós temos que treiná-los na fé, e por fim nós temos que orar e interceder a Deus para que o Deus que nos abençoou, abençoe também os nossos filhos. Não existe, guarde bem isso, não existe nada mais importante para você ensinar para o seu filho do que a fé em Cristo Jesus. Não existe nada mais importante para a vida do seu filho do que uma relação saudável com Deus. E esta relação saudável com Deus vem através da vivenciação da fé na família, da vivenciação da fé na igreja, da vivenciação da fé nos âmbitos seculares da vida, no trabalho, na escola, por onde quer que você for, nas férias. E então nós pais temos uma grande responsabilidade, sim. E eu sinto que muitas vezes nós passamos a maior parte do nosso tempo preocupado em ensinar os nossos filhos a ganhar dinheiro, ensinar os nossos filhos a serem bons profissionais, ensinar os nossos filhos ou encaminhar os nossos filhos nos mesmos engajamentos que nós temos. Mas você tem que ensinar o seu filho para que ele se engaje na fé, porque não há sucesso no mundo que compense o fracasso na fé, porque o fracasso na fé não tem a ver com 20, 30 anos de fracasso. O fracasso na fé tem a ver com a eternidade. Você pode não conseguir ensinar o seu filho o suficiente para que ele se torne um milionário, mas se você ensiná-lo pelo menos a temer a Deus e a confiar em Deus, ele não precisa ser milionário aqui, porque ele terá absolutamente tudo na eternidade. Então cuidado com isso. Nós pais, nossa circunstância obviamente é muito diferente da circunstância dos hebreus, que estavam sendo caçados na rua por causa da fé deles. Isso ainda não está acontecendo conosco, mas existem outras coisas tão perigosas e tão nocivas à nossa fé como existiam lá, especialmente dentro da nossa sociedade, uma sociedade extremamente consumista. Nós estamos sendo tentados o tempo inteiro a buscar coisas para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos, que eu quero dizer, como disse hoje pela manhã aqui, que são tolices, soberba da vida. O que é importante que eu ensine para o meu filho, e é importante que eu encaminhe o meu filho, é na fé, é na igreja do Senhor Jesus, aonde você serve. Denominação tem um monte por aí. Se você está aqui, provavelmente é porque você gosta mais dessa. Mas encaminhe o seu filho aqui, porque é aqui que você precisa encaminhá-lo, é nos caminhos da fé. Tudo o resto é de menor importância. Se você encaminhar o seu filho em alguma coisa que cause prejuízo na relação dele com a igreja do Senhor Jesus, você está errando. Está errando, tristemente. Porque o seu filho pode ser muito bem sucedido em qualquer outro lugar, mas se ele fracassar em caminhar no caminho da fé, ele está perdendo tudo. Ele está perdendo tudo. Então, que nós aprendamos com estes três homens. Um homem comum, um homem de muita fé, um homem como Jacó, um homem que foi da pobreza à riqueza e da riqueza à fome, e depois teve um fim confortável por causa do seu filho. E José, que passou dos calabouços ao trono, a segunda pessoa do Egito. Homens diferentes, com histórias diferentes, mas todos com um final igual. Todos permaneceram firmes na fé até o fim e encaminharam seus filhos na fé que eles tiveram. Se Deus nos der este privilégio, eu tenho um por enquanto, né? Espero que Deus nos dê mais alguns em breve, se Deus quiser.
mas meu grande desejo é que o Senhor me dê o privilégio de encaminhá-los na fé. Eu não vou deixar para eles herança, não adianta ficar esperando, já falei para ele, esqueça. A herança que eu vou deixar para ele é a herança mais valiosa de todas. Não há ouro nessa terra que compre o que eu estou deixando para ele, que é a minha fé. E é isso que eu preciso fazer. Se eu cumprir esta missão com a graça de Deus, eu serei o homem mais bem-sucedido que eu conheço. É simples assim. Esse deve ser o desejo de cada um de nós, pais cristãos. Jacó foi um homem que sofreu de peso na consciência, mas a fé o curou disso. José, ele enfrentou muito sofrimento, mas a fé resolveu o sofrimento dele. Talvez você esteja aqui hoje, ou como Jacó, com uma crise de consciência violenta. Eu quero dizer para você, o nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia e graça, e pode ter certeza que Ele já esqueceu das tuas culpas antes de você. O tribunal do nosso coração é mais duro do que o tribunal de Deus. Por meio de Cristo Jesus você tem o perdão, a graça e a misericórdia. Então lembra de Jacó, que é um sujeito mais complicado do que ele, né? E o Senhor continuou tratando com amor. Então não tenha dúvida do amor de Deus por você. Não deixe a consciência e a culpa te corroer. Simplesmente confie no amor e na misericórdia do Senhor. Talvez você esteja aqui hoje como José. Pastor, o senhor não sabe as crises que eu estou passando. Eu quero que você lembre de José. José passou por muitas crises, mas ele não deixou de confiar em Deus. E lá no fim ele pôde olhar para todas as crises e dizer assim: olha, Deus estava no controle de tudo. Quando eu estava lá naquele calabouço, tomando conta de presidiário, e no final da noite me trancando para o lado de dentro de uma cela, Deus estava lá. Ele estava preparando um caminho para que eu fosse um rei. Por mais improvável que seja esse caminho, o caminho da cadeia para o trono, é improvável, mas é assim que Deus faz. Deus não está preocupado com estatística humana. Então, se você está passando por sofrimento, não desanima não. Talvez desemprego, talvez enfermidade, talvez problema de relacionamento, não desanima. Não desanima, porque o Deus a quem nós servimos, Ele tem caminhos que nós desconhecemos. Ele abre caminhos no deserto. Ele faz brotar água de rocha. Esse é o nosso Deus. Então permanece firme, confia no Senhor, porque Deus sabe o que está fazendo. Não desanima. E nós, pais, lembremos da lição desses 3 homens. Nós temos que transferir para os nossos filhos a bênção de Deus. A bênção de, pela fé, confiarmos na existência de Deus e nas suas promessas. Eu preciso ensinar isso para o meu filho. Eu não preciso ensinar denominacionalismo para o meu filho, mas eu preciso ensinar a fé para os meus filhos, para que eles creiam no Senhor e vivam servindo ao Senhor todos os dias. Obrigado pela paciência de vocês nesse frio, de esperar e com atenção ouvir até aqui. E eu espero que estas palavras, elas aqueçam o coração de vocês como tem aquecido o meu, e que a gente permaneça firme. Nós estamos terminando a carta aos Hebreus, está chegando no finalzinho, e pelo menos para a minha vida, pelo contato intenso com a carta, ela tem me feito crescer em muitas coisas, e especialmente estes 3 versículos, eles mexem muito com o meu coração, porque eu me identifico com todos esses 3 aqui, e eu acredito que todos nós nos identificamos com eles. Sofrimento, peso na consciência, o desafio de educar filhos, todos nós lidamos com isso, e estes homens nos dão uma lição, e como nós podemos vencer, é pela fé que nós vencemos. Vamos ficar em pé e nós vamos orar encerrando.